Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 6, e o título dessa aula é A Tabela Periódica dos Elementos. E como o próprio nome diz, nós vamos trabalhar aquilo que nós conhecemos como tabela periódica, beleza? Só que antes da gente entrar em detalhes sobre o assunto e trabalhar os principais conceitos da aula, vamos voltar na nossa última aula, ou seja, na aula passada, onde a gente viu distribuição eletrônica e o diagrama de Linus-Pauling. E galera, por que eu vou voltar na aula passada e fazer alguns exemplos com vocês? Porque a gente vai ver que distribuição eletrônica e o diagrama de Linus-Pauling está diretamente relacionado com a organização da tabela periódica. Então faz sentido, antes da gente ver distribuição eletrônica, voltar e revisar alguns conceitos, beleza? Então para isso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo que eu fiz na aula passada, que é o oxigênio, tem número atômico 8, e vou fazer a distribuição eletrônica desse elemento, seguindo o meu diagrama de Linus-Pauling. Galera, nessa aula eu vou fazer a distribuição eletrônica um pouquinho mais rápido, ou seja, eu vou ser um pouquinho mais direto. Portanto, se vocês acharem que está indo muito rápido, volta o vídeo quantas vezes for necessário, até vocês estarem acompanhando tudo certinho, tudo bem? Então vamos lá. O oxigênio tem número atômico 8, então Z igual a 8. Portanto, ele tem quantos elétrons? 8 elétrons também, beleza? Então eu vou pegar esses 8 elétrons e vou distribuir seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, o primeiro subnível que eu vou preencher vai ser o 1s2. Depois do 1s2, terminei, volto para o início da próxima seta. Preencher agora qual? 2s2. Até agora eu já tenho 2 com 2, 4 elétrons. Para chegar em 8 faltam quantos elétrons? Mais 4. Depois do 2s2, eu faço o 2p6. Só que para dar 8 eu preciso de apenas 4 elétrons, não é? Então aqui fica 2p4. Beleza? Agora eu tenho 2 com 2, 4, com mais 4, 8 elétrons, completei o total de elétrons do oxigênio. Vou só apagar aqui para a gente continuar. Depois que eu fiz a distribuição eletrônica do oxigênio, eu posso agora determinar a sua camada de valência. Como que eu faço isso, gente? Comparando os valores de camada. Eu tenho aqui camada 1, camada 2. Lembrando que o valor da camada é sempre o valor antes da letra, ou seja, um número grande aqui, tudo bem? E qual camada é maior, gente? 1 ou 2? 2, né? Então, o maior valor indica a minha camada de valência. Então, eu vou pegar tudo que tem o número 2 antes da letra aqui e vou circular. Então, eu tenho 2s2 e o 2p4, beleza? Então, qual é a minha camada de valência? 2s2, 2p4. 2p4. Quantos elétrons tem na camada de valência? Basta eu somar os elétrons aqui, ó. 2 com 4, 6 elétrons, que é o número de elétrons na camada de valência do oxigênio. Beleza? Então, galera, nós aprendemos a fazer distribuição eletrônica e aprendemos a determinar a camada de valência. Só que para continuar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é a importância de se estudar distribuição eletrônica? A gente vai ver que o principal motivo da gente aprender a fazer distribuição eletrônica é que, a partir da distribuição eletrônica, nós podemos estudar como os átomos se unem, ou seja, como os átomos fazem o que a gente conhece como sendo ligações químicas. Beleza? Então, a partir de agora, gente, nós vamos utilizar a distribuição eletrônica para entender, basicamente, como os átomos se unem. E para a gente dar continuidade no assunto, eu vou fazer um experimento mental que eu já trabalhei com vocês em uma aula passada, em que nós vamos discutir um conceito bem básico relacionado à união de átomos, ou seja, as ligações químicas. Para isso, gente, eu vou utilizar o nosso primeiro modelo atômico que a gente estudou, que é o modelo atômico de Dalton. E nesse modelo atômico, como a gente viu, o átomo ele era similar a uma bola de bilhar, maciço e indivisível. Galera, a gente viu que esse modelo não é o mais adequado para explicar todas as propriedades de um átomo. Mas eu vou utilizar esse modelo porque ele é um pouquinho mais visível para entender um pouco sobre união de átomos ou ligações químicas. Tudo bem? Galera, para isso vamos fazer o seguinte. Imagine que vocês têm, aqui no caso, duas bolas de sinuca ou duas bolas de bilhar. E você vem e encosta essas duas bolas de sinuca até elas se encostarem. Tudo bem? Então aqui está a região onde elas estão se encostando. Galera, pensa comigo. Qual é a única parte dessas duas bolas que estão se encostando? Vocês concordam comigo que é apenas a parte externa das duas bolas que se encostam? Ou seja, apenas a superfície externa? Beleza, se a gente fizer essa mesma analogia agora, utilizando, por exemplo, a água,
que a fórmula química é H2O, a gente pode fazer a seguinte análise. Vamos imaginar que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Para que esses átomos formem uma molécula de água, eles precisam estar unidos, certo? Então, se eu unir esses átomos, eu vou ter uma seguinte estrutura, uma molécula de água. Lembrando que, se os átomos forem similares a esferas, a única parte desses átomos que estão se encostando é a parte mais externa, ou seja, a superfície dessa esfera. Só que a gente viu que um átomo ele não é maciço e indivisível como no modelo atômico de Bohr, né? Na verdade, o átomo está dividido entre o núcleo e a eletrosfera, onde os elétrons estão organizados em camadas. Então, se a gente for imaginar o mesmo modelo de união de átomos, só que agora pensando no átomos em camadas, a gente vai ver o seguinte: quando a gente tem átomos de oxigênio unindo com átomos de hidrogênio, a única parte desses átomos que se encostam para formar a ligação química é a parte mais externa dos dois átomos. Beleza? Ou seja, a gente pode imaginar como se fosse a casca ou a superfície do átomo. Tudo bem? E como a gente viu na aula passada, a parte mais externa de um átomo, ou seja, a última camada de um átomo, nós chamamos de camada de valência. Tranquilo? Então, resumindo, gente, os átomos se unem sobrepondo, ou seja, encostando as suas camadas de valência. E não só isso, mas a união entre os átomos, ou seja, a ligação química, está diretamente relacionada ao número de elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, aí já fica muito claro uma coisa. É super importante a gente aprender a fazer distribuição eletrônica, porque para a gente entender como os átomos se unem, eu tenho que descobrir tanto a camada de valência, quanto o número de elétrons na camada de valência de um átomo. Então, voltando lá no caso do oxigênio, um oxigênio, a gente fez a distribuição eletrônica dele, descobriu a camada de valência, descobriu quantos elétrons ele tem na camada de valência, e tudo isso vai ser muito importante para entender, por exemplo, como ele faz ligação química com 2 átomos de hidrogênio. E pessoal, apesar da distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling ser bastante eficiente e de certa forma ser bastante fácil de ser feita, ela ainda é bastante maçante. E se toda vez que a gente tiver que analisar um átomo, a gente tiver que fazer toda a sua distribuição eletrônica, isso acaba ficando bastante repetitivo e cansativo, tudo bem? Então, para isso, eu vou lançar a mão de uma pergunta. Será que é possível determinar a camada de valência de um átomo sem fazer a distribuição eletrônica? Ou seja, não precisando a gente ter que fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2? E a resposta para essa pergunta é sim, é possível. E como que a gente pode fazer isso? Analisando o que nós conhecemos como tabela periódica dos elementos. Então, pessoal, qual vai ser o nosso objetivo da aula de hoje? Na aula de hoje eu vou pegar a tabela periódica, trabalhar alguns conceitos com vocês, mas principalmente eu vou ensinar para vocês como determinar a camada de valência de um átomo apenas utilizando a tabela periódica. E por que eu vou fazer isso, gente? Porque quando a gente consegue olhar para a tabela periódica e já determinar a camada de valência de um átomo, além da gente não ter que fazer toda a distribuição eletrônica, a gente ainda vai ter uma compreensão bastante grande da tabela periódica, que vai ajudar mais para frente quando a gente precisar utilizar a tabela periódica para consultar outras informações. E para a gente iniciar nosso estudo sobre tabela periódica, o que eu vou propor para vocês? Eu vou pegar alguns elementos da tabela periódica, com seus respectivos números atômicos, e vou responder a seguinte pergunta. Quantos elétrons há na camada de valência dos seguintes átomos? Então, para isso, gente, eu vou pegar cada átomo, vou fazer a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, e depois que eu fizer a distribuição eletrônica de todos os átomos, eu vou voltar na tabela periódica e mostrar para vocês qual é a relação entre a distribuição eletrônica e a tabela, e principalmente como utilizar a tabela para saber tanto a camada de valência quanto os elétrons dessa camada. Então, sem mais delongas, bora resolver o nosso problema. Bom, eu vou começar com o oxigênio, que é o elemento mais simples aqui dessa lista. E como eu já fiz ele no início, gente, eu vou passar um pouquinho mais direto aqui, tudo bem? Então, como a gente viu, o oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência. Então, seguindo a distribuição eletrônica dele, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p, 4. Total, 8 elétrons. Camada de valência, 1 ou 2? 2.
camada de maior valor. Portanto, a camada de valência é 2s2, 2p4. Tem 6 elétrons na camada de valência do oxigênio. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma distribuição eletrônica, só que agora para o sódio, que tem número atômico 11. Vamos lá, vou seguir a mesma estrutura. 1s2, terminei a primeira seta, volto para o início da segunda seta. Faço 2s2, depois do 2s2, terminou a seta, volto para o início da próxima seta. Agora, 2p6, contando aqui já tem quantos elétrons? 2 com 2, 4 com 6, 10. Para dar 11 falta quantos? 1. Depois do 2p6 vem o 3s2, só que como apenas falta 1 para completar os 11, fica como 3s1. Tranquilo? Vamos analisar a camada de valência agora. Nós temos camada 1, 2 e 3. Qual delas possui o maior valor? Camada 3. Então, vou circular tudo que tem 3, que é o 3s1. Então, minha camada de valência é a 3s1. Quantos elétrons tem nessa camada? 1 elétron na camada de valência. Vamos lá, agora vamos fazer para o enxofre. O enxofre tem número atômico 16. Galera, como vai repetindo a distribuição eletrônica, eu não vou voltar no diagrama toda vez. Então, eu vou fazer de uma forma mais direta. Então, já vou começar com 1s2, depois 1s2, 2s2, 2p6, depois do 2p6 vem o 3s2. Tranquilo? Vamos só contar quantos elétrons tem até agora. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Para chegar em 16, faltam 4. Tudo bem, eu parei no 3s2, né? Continuando aqui agora, depois do 3s2, eu terminei a seta, volto para o início da próxima seta. Depois do 3s2 vem qual? 3p6. Só que para dar 16, faltam apenas 4. Então, em vez de 3p6, eu coloco 3p4. Recontando aqui, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 4, 16 elétrons do enxofre. Camada de valência. Eu tenho camada 1, camada 2 e 3. Qual é a maior? A 3, né? Então, eu vou circular tudo que tem 3. Então, tem 3s2, 3p4. Então, qual é a minha camada de valência? 3s2, 3p4. Quantos elétrons tem nessa camada? 2 com 4 dá 6 elétrons. Beleza? Galera, agora olhem para cá. O enxofre tem número atômico 16. O cloro, que é o próximo que eu vou fazer, tem número atômico 17. Então, a distribuição eletrônica deles vai ser muito similar. Então, vai ser também 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Só que agora, para dar 17, em vez de ser 3p4, vai ficar 3p5. Beleza? Da mesma forma, a maior camada é a 3. Então, vai ser 3s2, 3p5. Camada de valência, então, é 3s2, 3p5. Quantos elétrons tem nessa camada? 2 com 5, 7. 7 elétrons na camada de valência. O ferro agora, gente. Eu vou seguir a distribuição eletrônica até o 3p6. Então, eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até que eu já tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Eu preciso chegar em 26, tudo bem? Então, eu vou continuar depois do 3p6. Depois do 3p6, gente, seguindo a seta aqui no canto direito, depois do 3p6, eu vou para o 4s2. Beleza? Depois do 4s2, eu vou para qual? Depois do 4s2, terminando a seta, eu volto para a próxima seta e vou preencher agora qual? 3d10. Só que vamos contar aqui agora. Eu já tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Para dar 26, faltam apenas 6. Eu iria preencher o 3d10, só que para dar 26, agora eu preencho com 3d6. Tranquilo? Essa é a distribuição eletrônica do ferro. Determinando a camada de valência agora. Eu tenho as camadas 1, 2, 3, 4 e 3 de novo. Galera, dessas daqui, qual possui o maior valor? 1, 2, 3 ou 4? 4, né? Então, no caso, a minha camada de valência para o ferro é qual? 4s2. Tudo bem? Quantos elétrons tem nessa camada? 2 elétrons.
Galera, toma muito cuidado, porque na prática, a maioria das distribuições eletrônicas que a gente faz, o último subnível está relacionado com a camada de valência. No caso do ferro, apesar dele terminar em 3d6, a camada de valência é a 4s2, porque esse número da camada 4 é maior que o 3. Portanto, para a gente saber a camada de valência, a gente sempre olha para o maior valor da camada. Tudo bem? Então, no caso, a camada de valência para o ferro é 4s2 e tem 2 elétrons nessa camada. Bom, vamos fazer para o zinco agora, que tem número atômico 30. Galera, eu vou fazer o seguinte, como a gente vai seguir basicamente o mesmo padrão, eu vou simplesmente repetir. O zinco, então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vou parar aqui agora, só para a gente contar. Até o momento eu já tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Então, até aqui eu já tenho 20 elétrons. Para dar 30 do zinco, faltam quantos? 10, concorda comigo? Depois do 4s2, qual que eu preencho mesmo? 3d10. Só que agora eu vou colocar de fato 3d10, porque para completar 30, faltavam 10 elétrons. Então, eu já tenho 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30. Agora vamos lá, mesmo princípio, para saber a camada de valência. Camada 1, 2, 3, 4 e 3 de novo. Desses valores, qual é o maior? 4, tudo bem? Então, vou circular tudo que tem 4, que é o 4s2. E a camada de valência do zinco também é 4s2 e também tem quantos elétrons? 2 elétrons na camada de valência. Pessoal, já vou discutir isso aqui daqui a pouquinho, mas por favor, já prestem bastante atenção. Observem que, mesmo possuindo distribuições eletrônicas diferentes, a camada de valência tanto do ferro quanto do zinco é igual. Tem 2 elétrons, é a 4s2, e tem 2 elétrons nessa camada. Tudo bem? A gente já vai discutir o porquê disso daqui a pouquinho. Por fim, gente, vou fazer o do bromo, que tem número atômico 35. Então, vamos pegar como padrão o do zinco aqui, ó. O do zinco, até o 3d10 já tem 30 elétrons. Então, eu simplesmente vou repetir. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6. 4s2, 3d10. Até aqui já tem 30. Para dar 35, faltam quantos? Mais 5. E aí, vamos só voltar no diagrama para a gente não se perder. Depois do 3d10, eu continuo a seta, vem qual? 4p6. Só que para dar 35, faltam apenas 5. Então, eu coloco aqui agora 4p5. Beleza? Vamos analisar camada de valência agora. Eu tenho camada 1, 2, 3, 4, 3 e 4. Dessas camadas, qual é a que possui maior valor? A 4, concorda comigo? Então, vou circular tudo aquilo que tem 4. Tenho 4 aqui. Também tenho 4 aqui. E agora, qual é a minha camada de valência, então? 4s2, 4p5. Total, quantos elétrons nessa camada? 2 com 5. 7 elétrons na camada de valência. E, galera, só para ficar mais organizado, para não ficar essa bagunça toda aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar todas essas informações e vou resumir elas nessa tabela, tudo bem? Então, aqui no início eu coloquei o átomo. Aqui nessa outra coluna eu coloquei camada de valência. E aqui o número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o oxigênio, a gente viu que a camada de valência dele era 2s2, 2p4. Eu coloquei aqui que o número de elétrons na camada de valência dele é 6. Mesma coisa para o sódio, para o enxofre, para o cloro, para o ferro, para o zinco, para o bromo. Tudo bem? Se vocês quiserem, pode pausar o vídeo, analisar essa tabela, comparar com o que a gente fez anteriormente e ver se está tudo batendo lá as informações de camada de valência e número de elétrons da camada de valência. Tudo bem? E, galera, como eu falei para vocês, fazer distribuição eletrônica muitas vezes demanda tempo, fora que exige um certo esforço e uma certa organização. Então, como prometido, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender como utilizar essas informações para entender a tabela periódica, e a partir dessa compreensão da tabela periódica, a gente vai fazer o inverso. A gente vai utilizar a tabela periódica para descobrir e determinar a camada de valência e número de elétrons da camada de valência. Galera, e a primeira análise que a gente tem que fazer, que é bastante interessante, e agora algumas coisas começam a fazer sentido, é a seguinte. Vamos lá. Analisa o nosso diagrama de Linus Pauling. Quantas camadas
a gente tem no diagrama de Linus-Pauling? Se a gente for ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Ou seja, 7 camadas. A gente pode dizer também que o diagrama de Linus-Pauling tem 7 linhas horizontais possíveis. Concorda comigo? Vamos comparar agora com a tabela periódica. Galera, conta comigo quantas linhas horizontais existem na tabela periódica. Para ficar mais fácil, a gente pode até olhar para o número que está aqui do lado, que indica a quantidade de linhas. Tudo bem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas horizontais, ou seja, 7 linhas deitadas, por assim dizer. Tranquilo? Então, a partir dessa análise, a gente já pode ver que há uma semelhança entre o diagrama de Linus-Pauling e a organização dos elementos na tabela periódica. Tudo bem? E para a gente compreender melhor isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela que eu acabei de mostrar para vocês, onde eu resumi as informações das minhas distribuições eletrônicas, e vou colocar ao lado da minha tabela periódica. E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar os átomos, vou comparar os resultados que a gente obteve na distribuição eletrônica com a localização desses elementos na tabela periódica. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro aqui, que era o oxigênio. A primeira coisa que a gente vai analisar é o seguinte, gente. Olha para a camada de valência do oxigênio. Ela é 2s2, 2p4. Tudo bem? Vocês concordam comigo que o número da camada de valência do oxigênio é o número 2? Ou seja, a camada de valência do oxigênio é a segunda camada? Agora, olha para mim aonde está o oxigênio na tabela periódica. Se vocês forem reparar, o oxigênio está aqui, ó. Tudo bem? Agora, conta comigo. Qual é a linha horizontal onde está o oxigênio? Se a gente for ver, ele está na linha 1, 2. O oxigênio está na segunda linha horizontal da tabela periódica. E olha para cá, a camada de valência dele não é a 2, e ele não está na segunda linha, a gente vai ver que há uma relação entre a camada de valência de um átomo e a linha que um elemento está na tabela periódica. E elas vão possuir o mesmo número. Como a camada de valência do oxigênio é a 2, ele está na segunda linha. Eu vou apagar aqui para ficar um pouquinho mais simples. E vou pegar agora o sódio, que é o Na, e vou fazer a mesma análise e a gente vai ver que essa relação sempre vai ser mantida. Então, vamos lá. O sódio. Qual é a camada de valência do sódio? Ou seja, qual é o número da camada de valência do sódio? 3. O 3. Concorda comigo? Se a gente for olhar em qual linha da tabela periódica está o sódio está aqui, ó. Se a gente for contar, ele está na primeira, segunda, terceira linha. Concorda comigo? Então, a gente já relaciona, ó, terceira linha da tabela periódica, camada de valência do sódio tem o número 3. A gente pode continuar da mesma forma. O enxofre agora, que é o S. Qual é o número da camada de valência dele? Número 3 também. Tranquilo? Se a gente for ver, então o enxofre vai estar na linha 1, 2, 3. Onde que o enxofre está, se a gente seguir essa linha, ele está bem aqui, ó, debaixo do oxigênio. Terceira linha, número da camada do enxofre, 3. E a gente pode continuar fazendo isso para todo mundo. Para todos os elementos. Por exemplo, o cloro também tem o mesmo número de camada do enxofre. Camada 3. Tranquilo? Ou seja, se eu for na terceira linha e vim aqui para frente, ó, eu vou achar o cloro também na terceira linha. Terceira linha, número da camada 3. Vamos lá. Agora vamos analisar o ferro. O ferro ele está aqui na tabela periódica. Qual é o número da camada do ferro? Número 4. Ou seja, ele está na primeira, segunda, terceira, quarta linha. O ferro está aqui na quarta linha, número da camada 4. Olha para o zinco agora, gente. O número da camada do zinco também é 4, não é? Então, o esperado está em qual linha da tabela periódica? Linha 4 também. E se a gente for analisar, o ferro está aqui na linha 4, o zinco está logo depois aqui, ó, na mesma linha. Ou seja, mesmo número de camada de valência.
E da mesma forma, a gente pode analisar também o bromo. Qual é o número da camada de valência do bromo? Número 4. Se a gente for analisar, ele também vai estar na quarta linha, só que agora ele vai estar aqui para frente. Ó. Aqui está o bromo, o Br. Então, galera, a partir dessa primeira análise, a gente pode fazer uma primeira conclusão, que é a seguinte. A tabela periódica ela possui uma organização. E essa organização, a tabela periódica vai estar dividida de duas formas. Ela vai estar dividida em, primeiro, 7 linhas horizontais, que é o que a gente acabou de analisar. E essas 7 linhas horizontais, gente, ela recebe o nome também de períodos. Então, a gente pode dizer que existem 7 linhas horizontais ou 7 períodos na tabela periódica. E a gente acabou de ver o seguinte. O número do período, ou seja, o número da linha, indica a camada de valência dos elementos ou dos átomos. E se a gente voltar aqui na imagem da tabela periódica, a gente pode ver que na própria tabela periódica já traz essa nomenclatura que eu passei para vocês. Aqui no canto esquerdo está vendo que está escrito período, e aqui tem a numeração de cada período. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos na tabela periódica, que está representando as linhas horizontais. Se agora eu voltar para esse slide, onde eu tinha a minha tabela contendo as minhas distribuições eletrônicas, e do lado da tabela periódica fazer a mesma análise, só que agora levar em consideração o número de elétrons na camada de valência, a gente pode estabelecer uma relação bastante interessante, que é a seguinte. Vamos começar pelo oxigênio. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou analisar o número de elétrons na camada de valência do oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. O que eu vou fazer? Agora, ao invés de contar os períodos, eu vou contar os grupos, ou seja, as colunas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos localizar onde o oxigênio está na tabela periódica. Ele está aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou contar as colunas até chegar no oxigênio. Só que por enquanto a gente vai estabelecer uma regrinha que eu vou explicar lá daqui a pouco. Por enquanto eu vou desconsiderar esses elementos que estão de rosa aqui, ó, numas colunas mais abaixo da tabela periódica. Então eu vou contar as colunas, mas por enquanto eu vou desconsiderar esses elementos aqui. Já eu explico por que a gente desconsidera. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou contar as colunas até chegar no oxigênio. Se a gente fizer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Coluna 1, coluna 2. Pula essas daqui por enquanto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando dessa forma, o oxigênio está em qual coluna, gente? Sexta coluna. Concordam comigo? Se a gente for comparar, quantos elétrons de oxigênio tem na camada de valência? 6. Contando dessa forma, a coluna do elemento indica quantos elétrons ele tem na camada de valência. Vamos ver se funciona para os próximos? Vamos fazer a mesma coisa aqui para o sódio. Quantos elétrons tem na camada de valência do sódio? 1 elétron. Tudo bem? Vamos localizar o sódio aqui na tabela periódica. Ele está aqui. Qual coluna ele está na tabela periódica? Na primeira, né? Coluna 1. Ou seja, se ele está na coluna 1, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1 elétron na camada de valência. Tranquilo? Vamos analisar agora o enxofre. O enxofre tem quantos elétrons na camada de valência? 6 elétrons. Onde o enxofre está na tabela periódica? Aqui, ó, logo abaixo do oxigênio. Vamos contar para ver em qual coluna ele está. Vamos contar 1, 2. Por enquanto eu pulo essas. 3, 4, 5, 6. Também está na sexta coluna, juntamente com o oxigênio. Portanto, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Vamos analisar agora o cloro. Galera, quantos elétrons tem na camada de valência do cloro? 7. E se a gente for reparar, ele está logo depois do enxofre, né? Então, contando, a gente vai ter que ele está na 1, 2, pula essas, 3, 4, 5, 6, 7. Está na sétima coluna, portanto, tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou analisar o ferro e o zinco. E para analisar o ferro e o zinco, eu vou apagar esse risco que eu fiz aqui no meio. E galera, vocês lembram que eu falei para vocês para ignorar? E vocês lembram que eu falei para vocês ignorarem por enquanto a contagem desses elementos de rosas? A gente vai entender o porquê que a gente não considera eles nessa contagem. Para isso, vamos fazer a análise do ferro, que tem 2 elétrons na camada de valência, e o zinco, que também tem 2 elétrons na camada de valência.
Se a gente for analisar o ferro e o zinco, eles estão na mesma linha da tabela periódica, porque eles têm a camada 4, e eles estão contidos nesse grupo de elementos de rosa aqui, que são as colunas mais baixas da tabela periódica. Vamos lá, gente, analisa comigo. Vocês concordam que tanto o ferro quanto o zinco, mesmo tendo distribuições eletrônicas diferentes, possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência? Tanto o ferro quanto o zinco possuem 2 elétrons na camada de valência. E se vocês fizerem a distribuição eletrônica para qualquer elemento aqui, desse grupo de rosa da tabela periódica, todos os elementos aqui vão ter 2 elétrons na camada de valência. Todos. Tudo bem? Todos vão terminar em ou 4s2, ou 5s2, ou 6s2. Tudo bem? E aí agora faz sentido o porquê que eu disse para vocês que a gente não conta esses elementos aqui de baixo. Então, como todos os elementos aqui possuem 2 elétrons, então eu conto 1, 2, 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 3. Então, eu começo a contar 3 só a partir dessa coluna mais superior. Então, basicamente, para eu contar, eu posso, de certa forma, ignorar esses elementos aqui de baixo. Tudo bem? Faz sentido? Se não fizer sentido, gente, volta a explicação até ficar claro, tudo bem? Por fim, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui. Vou só arrumar para a gente continuar. Vou colocar assim mais baixo um pouquinho. Ó. Vou colocar aqui todo mundo com 2 elétrons. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou contar onde está o bromo, que possui número atômico 7. O bromo está aqui, tudo bem? Então, se eu for contar, ele vai estar na coluna 1, 2. Todo mundo que é 2, então eu não vou contar. Conta a partir daqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está na 7ª coluna. Se está na 7ª coluna, tem quantos elétrons na camada de valência? 7 elétrons na camada de valência. Então, só para deixar registrado, vou voltar aqui naquele slide onde está falando de organização da tabela periódica e retomar, né? A tabela periódica ela é dividida em 7 linhas horizontais, nós também chamamos de períodos, ou seja, 7 períodos, e a gente viu que o número do período indica a camada de valência dos elementos. A tabela periódica também está dividida em 18 linhas verticais, que nós chamamos de grupos ou famílias. Como a gente acabou de ver, contando os grupos, é possível determinar o número de elétrons da camada de valência de um átomo. Tudo bem? Galera, eu sei que é muita informação em pouco tempo, então, ainda nessa aula eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios tratando desses assuntos e de localização de elementos na tabela periódica. Só que antes disso, gente, eu tenho que complementar a organização da tabela periódica falando um pouco das organizações relacionadas às propriedades dos elementos. Como assim? Essa organização que eu passei para vocês é uma organização básica da tabela periódica, que a gente diz que ela está organizada em 7 linhas, ou 7 períodos, e 18 linhas verticais, que são os grupos ou famílias. Só que, além de organizar em grupos ou períodos, a gente pode organizar os elementos da tabela periódica de acordo com propriedades, tudo bem? E nós formamos alguns grupos que a gente representa com coloração diferente. Então, toda a tabela periódica vai ter várias cores, indicando grupos de elementos relacionados com propriedades das substâncias formadas por esses átomos. Então, por exemplo, a gente tem alguns grupos de destaque aqui nessa tabela periódica. O primeiro que eu gosto de destacar é esse primeiro grupo, que está de laranja na tabela periódica, na primeira coluna, que é o que nós chamamos, se a gente olhar aqui na legenda aqui embaixo, ó, é o que nós chamamos de metais alcalinos, tudo bem? Por que metais? Porque eles têm características metálicas, tudo bem? Alcalinos, gente, está relacionado a uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que é a formação de base. Todos esses elementos aqui, ó, quando colocados em água, vão formar bases fortes. O segundo grupo de elementos que a gente vai analisar é o da segunda coluna, que aqui está de amarelo, que se a gente for ver na legenda, de amarelo está os metais alcalinos terrosos. Eles vão ser similares aos metais alcalinos comuns, também vão formar bases em água, porém a base que eles formam é uma base mais fraca. A gente vai ver base forte e base fraca, gente, no segundo bimestre. Tudo bem? Então não se preocupem com isso. Um terceiro grupo que é bastante importante a gente analisar é essa galera aqui, ó, que está de rosa, que aqui embaixo na legenda
está descrita como o nome de metais de transição. Metais, gente, porque todos os elementos que estão aqui formam metais em sua forma natural, tudo bem? Então, por exemplo, aqui a gente tem o ferro, cobalto, níquel, cobre, prata, platina, vamos ver, ouro, mercúrio, todos são metais, estão agrupados aqui nessa parte da tabela periódica, que a gente conhece como metais de transição. E lembrando, gente, que todos os metais de transição possuem 2 elétrons na camada de valência, como a gente viu na nossa análise anterior. Um outro grupo que a gente pode analisar é esse grupo aqui, ó, que está de azul, só que um azul mais claro. Se a gente for ver aqui na legenda, eles estão aqui como sendo outros metais, ou pode estar só metais, tudo bem? Os elementos que estão de rosa aqui, gente, a gente chama de metais de transição porque eles estão nessa localização da tabela periódica. Esses outros elementos que eu acabei de circular aqui também são metais, porém, como eles não estão nessa parte da tabela periódica que nós classificamos como metais de transição, nós simplesmente dizemos que eles são metais ou outros metais, tudo bem? Aqui tem alguns metais conhecidos, como alumínio, estanho, chumbo. O outro grupo que a gente pode analisar é esse grupo que está de verde escuro, aqui. E se a gente for ver, aqui na legenda, eles são semimetais. Como o próprio nome diz, gente, eles são semimetais, ou seja, eles apresentam características similares a metais, porém eles não são nem metais nem não metais. Tem algumas tabelas que nem classificam eles como semimetais, mas nessa tabela está classificando, e essa ideia de semimetal é porque ele parece com um metal em algumas propriedades, porém ele não é classificado como metal, tudo bem? Um outro grupo muito importante é o que está de verde, e aí nós temos parte desse grupo aqui nesse canto, e um outro representante dele desse lado aqui, que é o hidrogênio, está isolado, tudo bem? Nesse caso, esse grupo de verde recebe o nome de não metal, e como o próprio nome diz, ele é um não metal, tranquilo? Os principais representantes são o carbono, nitrogênio e oxigênio, porém alguns talvez vocês conheçam, como fósforo, enxofre, selênio, e o outro também que é bastante importante, que eu esqueci, né, gente, que é o hidrogênio. É bastante comum a gente ouvir falar nesse elemento. Um outro grupo que eu tenho que destacar é esse grupo aqui, ó, que é o penúltimo grupo da tabela periódica, que nós chamamos de halogênios. E a gente vai estudar esses halogênios mais para frente, principalmente quando a gente falar de ácidos e bases. Então não vou entrar em detalhes muito aqui não. Nós temos um grupo muito importante da tabela periódica, que é a última coluna aqui, ó, da parte direita, que nós chamamos de gases nobres, tudo bem? Aqui são os gases nobres. E por que eles recebem esse nome de gases nobres, gente? Não só porque eles são difíceis de ser isolados, eles existem em pouca quantidade na nossa atmosfera, mas a gente também pode pensar que esse nome está relacionado com o fato desses gases serem inertes. O que seriam inertes, gente? Eles não reagem, eles não se misturam, eles não se juntam com outros átomos da tabela periódica para formar diferentes substâncias. Tudo bem? Então, esse grupo de elementos representam átomos que nós consideramos como sendo inertes, e átomos inertes são átomos que não participam de reações químicas, ou seja, átomos que não reagem ou não se juntam com outros átomos. E aí vocês podem pensar nobres, pensando da ideia de que o nobre não se mistura com o restante dos átomos. Então, é só uma forma talvez vocês lembrarem. Mas esse aqui vai ser muito importante para quando a gente começar a estudar ligações químicas, tudo bem? Galera, essa classificação eu considero que vocês não precisam decorar esses nomes, tudo bem? Vocês não precisam saber que na primeira coluna tem metais alcalinos, segunda metais alcalinos terrosos, porém alguns nomes são importantes de vocês lembrarem, principalmente o pessoal que está de rosa aqui, que é o que nós chamamos de metal de transição, e esse último grupo da tabela periódica que nós chamamos de gases nobres. O restante a gente vai acabar trabalhando ao longo do segundo bimestre, então a gente vai acabar voltando e lembrando de alguns nomes, tudo bem? Então, por enquanto, gente, não se preocupa, não precisa decorar, eu não vou cobrar esse tipo de conhecimento em questão, tudo bem? Por fim, só para completar nossa organização da tabela periódica, eu ainda tenho que falar dessas duas linhas que geralmente elas aparecem fora da tabela periódica, tudo bem? Que é o que nós chamamos de lantanídeos, os de azul, e os actinídeos, esse aqui de lilás, se eu não me engano,
Eu sou ruim de cor, gente, mas parece um lilás. E o que significa essas duas linhas fora da tabela periódica? Reparem comigo, gente. Estão vendo que tem uma setinha ligando esse quadradinho que está em branco da tabela periódica nessa primeira coluna, esse quadradinho que está em branco nessa segunda coluna? Por que a gente tem essa representação? Porque esses elementos, como eles não cabem na tabela periódica, senão a tabela periódica seria imensa, a gente representa dessa forma, indicando que todos esses elementos estão contidos em um único quadradinho da tabela periódica. Então, por exemplo, nesse primeiro quadradinho em branco, que é o quadradinho de cima, nele estão contidos todos esses elementos de azul, que são os lantanídeos. Nesse segundo quadradinho em branco aqui, ó, neles estão contidos todos esses elementos de lilás, que nós chamamos de actinídeos. É só uma forma da gente organizar para não ficar muito confusa a tabela periódica. Então, nós organizamos dessa forma, sabendo que nesse quadradinho e nesse estão localizados todos esses elementos. Tranquilo? Então, galera, finalizamos a parte de organização da tabela periódica. Fizemos algumas observações. E o que eu quero fazer agora? Eu quero resolver 3 ou 4 exercícios com vocês para a gente ir acostumando a utilizar a tabela periódica para principalmente localizar elementos na tabela periódica. E segundo, para determinar o número de elétrons na camada de valência de um determinado átomo. Tudo bem? Então, vão ser 4 exercícios. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte. Em cada exercício, vocês pausam antes de começar o exercício. Tentem fazer. Conseguiu, volta no vídeo. Se não conseguiu, assiste o exemplo, tenta fazer o próximo e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exercício. Se vocês quiserem, para. Se não quiserem, bola para frente. Então, vamos lá. Número 1. Exercício número 1. Um determinado átomo possui distribuição eletrônica, 2 pontos. Aí ele possui essa distribuição eletrônica. Tranquilo? Aí fala o seguinte, analisando a tabela periódica, indique qual o elemento representa esse átomo. Como assim, gente? O que eu vou fazer? Basicamente, nessa questão, eu estou pedindo para vocês analisarem essa distribuição eletrônica e que voltem lá na tabela periódica e localizem qual é esse elemento. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que nós precisamos definir é a camada de valência e quantos elétrons esse elemento possui na camada de valência. Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos identificar a camada de valência. Então, aqui eu tenho camada 1, 2, 3, 4, 3 de novo e 4. Qual é a camada de maior valor? Camada 4. Então, eu vou circular tudo que tem 4. Tenho 4s2 aqui, 4p3 aqui. Portanto, minha camada de valência, eu vou colocar aqui do lado, camada de valência é a 4s2, 4p3. Quantos elétrons tem nessa camada de valência, gente? 2 com 3, 5 elétrons na camada de valência. Então, gravem essa informação. O que a gente tem que analisar agora? Primeiro, o número da camada de valência e quantos elétrons tem na camada de valência desse elemento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ir na tabela periódica e vou analisar qual a localização desse elemento. Primeira coisa que eu tenho que saber, gente, o número da camada de valência, ou seja, a quarta camada, né? Indica o que mesmo, vocês lembram? O período. Então, eu sei que pela camada de valência, se possui o número 4, eu estou falando de um elemento que está no quarto período. A segunda informação que eu preciso observar é o número de elétrons na camada de valência. Nesse caso, esse átomo possui 5 elétrons na camada de valência. Portanto, eu vou associar esses 5 elétrons da camada de valência com a coluna ou o grupo, né, da tabela periódica, fazendo aquela contagem que eu ensinei para vocês. Então, gravem. Quarto período, qual coluna? Quinta coluna pela nossa contagem. Tranquilo? Então, eu vou lá na minha tabela periódica e vou analisar esse elemento. Então, o que eu vou fazer? Lembrando, quarto período, eu vou contar, né? 1, 2, 3, quarto período. Então, esse elemento está nessa linha, no quarto período. Voltando aqui, eu vou analisar agora em qual coluna esse elemento está. Se ele tem 5 elétrons, ele vai estar na quinta coluna, contando daquela forma que eu ensinei para vocês. Então, voltando aqui, está na quarta linha horizontal.
Vou contar a coluna agora. Vou contar 1, 2. Primeira, segunda. Aí, todos esses aqui vocês têm que lembrar que tem 2 elétrons. Todos esses. Então, eu não vou contar eles. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele tem 5 elétrons. Agora, eu posso fazer um cruzamento. Se ele está na quinta coluna, e na quarta linha, eu posso encontrar esse elemento aqui. Tudo bem? Então, ó, quarta linha, quinta coluna, contando, sempre lembrando de desconsiderar esses elementos, nós vamos ver que o elemento que corresponde a essa distribuição eletrônica é o AS, que é o arsênio. Beleza? Então, a resposta para a nossa pergunta é: qual elemento representa esse átomo? É o AS, que é o arsênio. O exercício 2, gente. Se quiser, pausa o vídeo, depois volta. Então, vamos lá. Exercício 2. Analisando a tabela periódica, indique quantos elétrons há na camada de valência de um átomo de galho no estado fundamental. Galera, esse estado fundamental aqui, ó, não liguem por enquanto. Nesse estado fundamental, estou considerando o seguinte: número de prótons é igual ao número de elétrons. É só para a gente saber que a gente está considerando que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Tudo bem? Mas não se preocupa com isso. Então, voltando. Analisando a tabela periódica, indique quantos elétrons há na camada de valência de um átomo de galho, Ga. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar na tabela periódica e, primeira coisa, eu vou localizar esse elemento, que é o galho. Tudo bem? Se vocês separarem, o galho está aqui. Beleza? Vou voltar na pergunta. Analisando a tabela periódica, indique quantos elétrons há na camada de valência. Então, eu quero saber elétrons na camada de valência, né, gente? Então, voltando na minha tabela periódica, o que eu posso analisar? Qual coluna o galho está? E aí eu posso contar da seguinte forma. Coluna 1, 2. Todas essas daqui eu desconsidero, porque todas têm 2 elétrons. Então, vai ter 1, 2, 3. Então, está na coluna 3. Quantos elétrons o galho vai ter, gente? 3 elétrons na camada de valência. Então, voltando para a nossa pergunta, analisando a tabela periódica, indique quantos elétrons há na camada de valência do galho. Então, quantos elétrons possui? Então, na verdade, há 3 elétrons na camada de valência do galho. Tranquilo? Fácil? Bem fácil, né? Galera, então, no mesmo estilo, a gente pode tentar fazer o exercício número 3. Se vocês quiserem, pode tentar, pause o vídeo. Mas ele é bastante simples. É a mesma ideia. Analisando a tabela periódica, indique quantos elétrons há na camada de valência, só que agora de um átomo de platina. Nós representamos como Pt. E o que eu vou fazer? Eu vou localizar a platina aqui na minha tabela periódica. Se vocês observarem, a platina está localizada aqui, ó, bem no meio da tabela periódica, naquele grupo que a gente chamava de grupo de metais de transição. Vocês lembram? E o que eu falei para vocês na contagem dos elétrons da camada de valência? Que todos os elementos que estão aqui, ó, nos metais de transição, nesse grupo de rosa, todos os elementos possuem quantos elétrons na camada de valência? 2 elétrons. Nesse caso, como a platina está nesse grupo dos metais de transição, eu posso responder que quantos elétrons há na camada de valência de um átomo de platina? 2 elétrons. Beleza? Galera, se não entendeu a explicação, volte quantas vezes for necessário. Qualquer coisa, também estou disponível para tirar dúvidas no Google Meets. Tudo bem? Por fim, galera, um exercício agora analisando o número de camadas. Tudo bem? Então, exercício 4. Se quiser dar uma pausa e volta enquanto terminar. Galera, esse exercício aqui é um exercício de verdadeiro ou falso. Tudo bem? Eu esqueci de colocar aqui, mas é V ou F. Verdadeiro ou falso. Então, é para dizer se está verdadeiro ou falso. Vamos lá. Analisando a tabela periódica, é correto afirmar que um átomo de potássio, K, em seu estado fundamental, possui 3 camadas. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem que analisar a tabela periódica. E eu tenho que saber se um átomo de potássio realmente possui 3 camadas. O que eu vou fazer? Vou voltar na minha tabela periódica e vou analisar agora o potássio. Potássio
Está aqui, ó, o elemento representado pela letra K. Tudo bem? Como que eu sei a camada de valência de um átomo? Gente? Vocês lembram? Eu tenho que analisar o quê? O período. Então, eu tenho que ver em qual período o potássio está. Vamos contar para ver qual período o potássio está. Ele está no período 1, 2, 3, 4. Ou seja, está no quarto período. Se ele está no quarto período, nesse caso, o potássio possui quantas camadas? 4 camadas. Então, o potássio possui 4 camadas. Lembra, gente? O período indica a camada de valência. Se a camada de valência do potássio é a quarta, quer dizer que ele possui 4 camadas. Então, voltando na nossa questão, julgando verdadeiro ou falso, analisando a tabela periódica, é correto afirmar que um átomo de potássio em seu estado fundamental possui 3 camadas? Verdadeiro ou falso, gente? Falso, porque ele está no quarto período. Portanto, possui quantas camadas? 4 camadas. Beleza? Galera, vão ser só esses 4 exercícios, até porque o vídeo está ficando muito grande. Volte quantas vezes for necessário nesses exercícios. Tente tirar o máximo de dúvida. Amanhã eu estou online no Google Meets pela parte da manhã até 12h15. E galera, os exercícios da atividade vão estar bastante parecidos com esses exercícios aqui. Então qualquer dúvida na atividade, volta no vídeo, assiste quantas vezes for necessário até conseguir fazer todas as questões. Tranquilo? No mais, por hoje é só, gente. Até a próxima. Valeu. É nóis.